essa é a nossa oração essa manhã, pedindo que o Senhor esconda a Tua palavra em nosso coração até aquele dia em que a Tua glória vai brilhar em nosso rosto, nós vamos resplandecer a Tua luz perfeita na eternidade. Nos transforma, Senhor, com a Tua palavra. Tudo que temos é Teu, tudo que somos é Teu. Faz conosco o que bem Te aprouver essa manhã. Nós estamos entregando o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, já pedindo perdão àqueles que podem sentar desconfortavelmente. Que alegria estar aqui com vocês, mais um domingo na igreja. E eu estava refletindo como é difícil, como é um desafio nós não nos tornarmos maus. Porque nós vivemos, você há de concordar comigo, por mais otimista que você seja, ou por mais felizinho e alegre que você seja, nós vivemos num mundo e num tempo mau. Há muita maldade e é muito difícil não sucumbir à maldade. Eu estou me lembrando do profeta Isaías, ali pelo capítulo 6 do seu livro, que diz: eu não só tenho lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. E é muito difícil não sucumbir. Sofrer, que foi o tema do sermão do domingo passado, é ruim. Sentir dor é ruim. Frustrações são ruins. Mas a minha tese de hoje, como se fosse uma continuação, é de que, por mais que sentir dor e sofrer seja ruim, também é muito ruim, e para nós cristãos que queremos ser iguais a Jesus, é pior quando nós somos a causa da dor de alguém. Quando nós somos aqueles que causamos o sofrimento, somos danosos. Parece loucura eu dizer que é pior isso do que sentir dor e sofrimento, mas o cristianismo é loucura mesmo. A gente se preocupar com não ferir o outro, ser maior do que a nossa preocupação com não ser ferido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim: por que vocês não sofrem o dano? Deixa eu ler como é que ele diz assim: o fato de haver brigas entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Olha o que o apóstolo estava dizendo, que a gente não devia brigar e um causar dano ao outro, que preferível seria se a gente sofresse o prejuízo e sofresse o dano. Querer lutar por justiça é bom e é importante, mas isso tem um limite, que é quando a gente não vai cometer também uma outra injustiça. No domingo passado, o texto que molhava o meu coração de Caio de Vitória aqui, era também de Paulo aos Coríntios, que dizia que com as mesmas consolações com que somos consolados, nós vamos consolar. Mas aí, quando foi na segunda-feira, imediatamente depois do domingo, eu senti uma dor, eu fui ferido, eu passei por um sofrimento, nada de importante, mas é como eu disse, né? Importante é para quem sente, né? E eu fiquei me sentindo decepcionado na segunda-feira e precisei ser consolado. Conversei com Paula, conversei com o reverendo Marcondes, alguns amigos próximos, fiquei triste e cantei a mesma música que cantei no domingo passado aqui, a música que era Lembrete, porque lá na canção dizia assim: o teu não me ensina a quem tanto quero ser. Então eu fiquei naquela de eu estou sofrendo, eu fui ferido, mas isso tem que me fazer mais parecido com quem eu quero ser igual a Jesus. Passou a terça, na quarta-feira é o dia que eu venho para cá para a Recon, para fazer meu turno na torre de oração. Eu normalmente venho cedinho, e nesse dia eu vim cedinho, e no carro, vindo para a torre de oração, Deus já estava, eu não ia pregar, porque eu já preguei domingo passado, é quase impossível, não lembro da última vez que eu preguei 2 domingos seguidos, eu não faço isso.
mas é porque era Dom Ximenes que ia pregar hoje, mas Dom Ximenes foi convidado por Dom Paulo para estar na Trindade, e ele me ligou e disse, não, vá para a Trindade, pregue lá, deixa que eu me vire, prego de novo na Record, não tem problema. Então, eu na quarta-feira estava pensando o que é que eu vinha pregar aqui hoje, já que não estava na minha agenda originariamente, e vindo para a torre, e ferido, e com o desejo de ser mais parecido com Jesus, e é como se o Senhor tivesse dito assim a mim, ok que você está ferido, ok que você já foi consolado por aqueles que lhe amam, mas você, porque está ferido, não tem um alvará para ferir. Você que está doído, não tem permissão para causar dor em quem lhe feriu. E eu guardei isso no meu coração. E quando foi no mesmo dia, o reverendo Igor, que faz as escalas comigo da pregação, disse, é tu que vai pregar mesmo ou tu vai convidar outra pessoa? Eu disse, não, sou eu que vou pregar mesmo, porque eu sei que o que Deus disse a mim, Ele quer dizer a toda a igreja. Hoje é sobre isso, o ferido não ferir. Vocês sabem que eu tenho uma vira-lata, que é a coisa mais linda do mundo. Se você não sabe, é porque você não me segue nas redes sociais, porque eu gosto de postar fotos dela. Eu tirei uma foto dela ontem na praia, que eu estou doido para a próxima postagem botar a foto que eu tirei ontem, a coisa mais linda do mundo. E Mia, assim como os outros animais naturais, quando é ferida, fere. Eu levo ela para o veterinário, para ela de vez em quando ter que levar uma injeçãozinha, eu tenho que segurar aquela boquinha da vira-lata, porque senão ela vai morder o veterinário. E eu acho que isso funciona para todos os animais, né? Eu acho que gato funciona assim também. Quando você está ameaçado, está ferido, o instinto natural é você morder, é você querer ferir. E nós, naturalmente, somos assim também. Quando a gente não fere mordendo, feito cachorro, se bem que tem algumas pessoas que fazem isso também, né? Eu sei que tem. A gente fere com palavras, a gente fere causando dor e sofrimento de outra forma. Mas vocês não vieram, não saíram de casa, não estão sentados no chão, outros em pé pelos corredores, para viverem uma vida natural. Confere? Se você está aqui num domingo, passando calor numa igreja lotada, é porque você quer viver uma vida sobrenatural. Você não está confortável com quem você é, com a sua natureza. Você não pode dizer que porque você está sendo ferido, você vai ferir como um cachorro faz ou como um gato faz. Para usar as palavras de Paulo, você não pode se conformar com isso, você deve se transformar. E esse é o meu tema. A partir desse texto lindo que Ronaldo Lessa leu, que é uma hora difícil no final da vida de Jesus. Ele já tinha feito a instituição da Eucaristia, já tinha feito o lava-pés, já tinha suado sangue num jardim, já tinha dito a Pedro que Pedro ia negar ele, já tinha sido na cabeça traído por Judas e estava prestes a ser traído de fato lá no jardim. E aí Judas chega com os soldados armados para, de fato, trair ele com um beijo, o que é o mais absurdo. Jesus, a Bíblia diz que ele estava triste, ele estava ferido, ele estava angustiado até a morte, ele sabia que aquela era a noite que ele estava se preparando para morrer, sofreu um julgamento injusto, a traição de um amigo, o outro negar, os outros abandonarem. Ele sabia disso tudo. Mas mesmo assim, quando Judas chegou com os soldados, ele se apresentou, ele se revelou. E é muito engraçado nesse texto, não sei se você prestou bem atenção, quando eles perguntam por Jesus, Jesus se revela, diz que é ele, eles caem no chão, não aguentam de tanta glória de Jesus em sofrimento. Isso acontece duas vezes. A gente veio atrás de Jesus, Jesus diz, sou eu, vocês estão me procurando, eles caem no chão. E chega uma hora que eles de fato põe a mão em Jesus, e aí Pedro, aquele líder impetuoso, bocão, que já ia trair Jesus, mas Pedro é feito eu e a maioria de vocês, ele em 10 minutos diz que ama e trai. E ele já sabia que ia negar, mas tinha dito que não ia, iria negar como de fato negou, mas ele ainda não tinha negado. Ele pega uma espada, correndo risco de ser preso e de vida, e arranca a orelha de um servo
daqueles guardas, um servo do sumo sacerdote, inclusive, que chamava Malco. E aí Jesus disse para ele guardar a espada, não nesse texto, mas no outro texto. A gente sabe que Jesus curou a orelha de Malco, e vocês sabem bem o que se seguiu nessa noite. Tortura, julgamento e logo depois crucificação. Das muitas belezas do comportamento de Jesus, algo para mim saltou aos olhos, que é o fato de ele, muito sofrido, muito ferido, em todas as áreas. Ele estava ferido fisicamente, porque preso e torturado. E eu não vou nem falar da tortura, porque eu não tenho estômago para falar. Se você quiser saber como é que foi, veja aquele filme de Mel Gibson, que eu só vi uma vez na vida e nunca mais vou ver. Ele estava sofrendo não só fisicamente, mas ele estava sofrendo emocionalmente. Porque foi abandonado, porque foi traído, porque foi cuspido e outras coisas. Ele estava ferido espiritualmente, ao ponto de na cruz dizer: Pai, por que me abandonaste? Mas mesmo Jesus desse jeito, ele não feriu ninguém. Ele, para os guardas, disse: deixem os outros irem, vocês estão procurando a mim. Ele na cruz diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele, na cruz pendurado, estava preocupado com o bem-estar de João e de Maria. Eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. E essa, meus irmãos, o comportamento de Jesus deve ser a nossa meta, sem dúvida. Eu vim aqui essa manhã para uma mensagem muito simples, para você diminuir as suas justificativas de dizer que bateu em alguém porque alguém bateu em você, de dizer que falou de alguém porque alguém falou de você, de dizer que gritou porque pisaram no seu calo, dizer que fez isso ou aquilo porque passou por tal coisa, e para você parar de fazer isso e aumentar a intensidade da vida de Cristo que deve viver em você. Em casamentos eu gosto de contar uma historinha, que eu não vou contar ela toda, mas é de uma pesquisa que foi feita com crianças e perguntam às crianças o que é amor. E tem uma resposta que eu gosto muito, que tem uma criança que diz assim: amor é quando você, muito magoado que está, não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos das outras. E esse é o amor de Jesus. Mesmo ferido, traído e magoado e sofrendo, ele não causa mais dor e sofrimento e vingança, dele só flui vida e perdão. Isso é a coisa mais linda do mundo. Jesus estava ensinando em outro momento e ele diz: vocês são obrigados pela lei, porque tinha uma lei na época que obrigava as pessoas a carregar as coisas dos soldados por uma milha, por exemplo. E Jesus disse: quando isso acontecer com você, faça o seguinte: ande 2 milhas, ou seja, sofra o dano, ou seja, ame, que o amor vai constranger. Mas você, porque está sendo humilhado, ou sendo ferido, ou sendo maltratado, não tem o alvará para fazer a mesma coisa. E para vocês que gostam de referências extra-bíblicas, o filósofo Nietzsche foi que disse: quem luta contra um monstro deve acautelar-se de não se tornar igual a ele. É exatamente isso. Quem luta contra um monstro, se não prestar bem atenção, vai virar um monstro e vai lutar com as mesmas armas do monstro, e em vez de você viver, você vai se monstrificar. E a gente tem feito isso. Nós temos travado batalhas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos sócios, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, com os nossos colegas de jardim da infância, porque tem gente aqui tudo quanto é idade, né? Aí o cara tem que... A gente tem travado batalhas, sendo que a gente tem usado as mesmas armas que as pessoas usam para nos ferir. Do jeito que as pessoas nos ferem e nos causam sofrimento, nós temos usado as mesmas armas para causar dores, nos monstrificando. Sendo que o apóstolo Paulo vai dizer, no outro trecho, que as armas da nossa milícia, a nossa batalha, ela é espiritual. Nós batalhamos com outro tipo de armas. As nossas armas, segundo ele, não são carnais. Então preste bem atenção o que o Espírito Santo vai dizer a você aqui hoje. A sua luta não é contra o seu marido que lhe traiu, não.
A sua luta não é contra o sócio que lhe roubou, a sua luta não é contra o malandro que lhe molestou, contra o imaturo que mentiu ao seu respeito, contra o invejoso que lhe perseguiu, ou contra o inseguro que ficou lhe botando para baixo o tempo todo. A sua luta é contra os principados e potestades do ar, a sua luta é contra o pecado e a sua luta é contra você mesmo. Amém. Glória a Deus. Alguém pode lhe trair, pode te ferir, pode te derrubar, e você pode sofrer, pode chorar e sangrar, mas ninguém deve ter o poder de lhe monstrificar, para que você dê vazão aos seus instintos animais, mais pecadores e mais selvagens. Nós estamos aqui, meus irmãos, e vamos ser alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo, no ápice do nosso culto, para sermos parecidos com Jesus, para sermos sujeitos ao Espírito Santo e para reagir como Jesus. Estava ontem com meus pais e Paulinho e Uli, e estava conversando com o Uli sobre esse sermão. Disse: minha irmã, eu vou pregar amanhã, eu acho que ela deve estar assistindo online, que ela está lá em casa agora. E eu disse a ela que ia pregar sobre isso, e eu disse: Uli, quando terminar o culto, eu vou falar vários versículos bíblicos, vou contar a história, eu vou falar várias coisas, mas se eu quero uma coisa só, e eu vou dizer a vocês o que é que eu quero. Eu quero que, se alguém perguntar a você hoje na hora do almoço, ou de tarde, ou amanhã, o pastor pregou sobre o quê? Eu quero que a sua resposta seja assim: ele pregou sobre a nossa reação. Como é que nós reagimos diante da vida que nos fere o tempo todo? Pegue só isso. Como é que você reage? E aí você vai responder: eu quero reagir como Cristo reagiu. Ah, pastor, mas eu sou explosivo. O problema é seu. Tem que ser como Jesus. Você veio aqui para ser como Jesus. Não adianta ficar me dizendo que você é pavio culto, porque seu pai é, porque sua mãe é, porque você é colérico, porque você é assim. Você vai dar motivos psicológicos de DNA, você vai dar motivos sociológicos, não importa os motivos, você está aqui para se submeter ao senhorio de Jesus e ser como Ele. Ah, mas eu sou cabeça quente, não me importa. E outra coisa, eu não estou falando para aqueles que externamente brigam, gritam, falam mal publicamente ou causam dor publicamente, porque tem aqueles que não fazem isso publicamente, mas ficam guardando rancor no coração. Fazem aqueles que se vingam, não publicamente, mas se vingam escondido, com aquela fofoca, com aquela maledicência, cortando, vetando, tirando o nome, não convidando. Você está lutando com armas que são carnais e eu diria até demoníacas. Você precisa se livrar disso para ser como Jesus. Você não precisa e não deve se vingar. E dá no mesmo, viu? Isso é importante, porque tem gente que olha para alguém explosivo por fora, mas não vê quem é mortal por dentro. Que só muda o temperamento, mas fica o mesmo pecado. Muda o tipo de arma, mas é carnal do mesmo jeito. Eu até, aqui para nós, não sei nem se eu podia dizer isso, mas agora eu vou dizer mesmo. Eu até prefiro o que explode, o que grita, o que se arreta comigo e diz na minha cara, do que aquele que fica maquinando, e eu não sei onde o coração dele está levando. Mas eu não sei se eu posso dizer isso não, porque quem explode está errado do mesmo jeito. Jesus não só pediu para Pedro não ferir Malco, não só ele deixou de ferir Pedro, porque ele poderia, quando ressuscitou, ele se encontrou com Pedro na praia. Pedro estava arrasado, destruído, porque de fato negou a Cristo. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Nós não sabemos onde é que Pedro estava na crucificação, mas sabemos que ele desistiu de tudo e voltou a pescar. Ele tinha sido convidado a ser um pescador de homens, mas ele tinha voltado a pescar peixes no mar. E Jesus ressurreto se encontra com Pedro, e se Jesus fosse feito eu, ou fosse feito você, talvez tivesse dito a Pedro assim: eu não te disse? Eu não te disse que tu ia me negar, e tu, bocão, dissesse que não ia? Ou talvez, com toda a razão e justiça do mundo, Jesus tivesse dito assim a Pedro, para não dizer eu te disse, Jesus podia ter dito assim: cadê tu?
João estava com manhã e as mulheres lá. Cadê tu? Não era o líder? Tu não era o líder, cadê tu? Mas Jesus, ele não só não fez isso, ele não só não feriu, que é o objeto hoje da minha mensagem, ele só não feriu Pedro, como na primeira oportunidade que ele teve com Pedro, ele restaurou a vida, a fé e o ministério de Pedro. Para cada vez que Pedro negou ele, Cristo perguntou, tu me amas? Ele sim, apacenta as minhas ovelhas. Tem uma música que Manuca gosta de cantar, com o louvor aqui, linda, dos Arrais. Ele é o nome da música, e no meio das coisas da música, tem uma frase que diz assim, o que Cristo oferece, Ele é. Esses dias eu estava na Escola Carisma, porque uma vez por semestre, eu dou aula na Escola Carisma. Eu aproveitei que o meu amigo reverendo Marcondes, que está aqui na frente, estava viajando, estava em São Paulo dando aula, e a gente aproveita as viagens dele para dar nossas aulas, eu, Uli, Rodolfo, para a gente ver na agenda dele, para a gente se encaixar. Então eu me encaixei, e eu dei aula na segunda e na quarta sobre o Evangelho de João, e dando aula, não sei em qual das aulas, provavelmente a da quarta, eu estava dizendo que em João capítulo 6, os discípulos não aguentaram uma pregação dura de Jesus e perguntaram, quem aguenta essa pregação? E no mesmo capítulo, esses discípulos, muitos deles, diz a palavra, abandonaram Jesus. De maneira que nós não podemos construir uma espiritualidade na Catedral da Reconciliação para querer lotar esse culto, e o da tarde, e o da noite, e o da quarta-feira, e todos os eventos do mundo, apenas pregando mensagens encorajadoras daquilo que Cristo pode fazer por nós, e eu sei e prego que Cristo pode fazer muitas coisas por nós. Mas hoje, eu quero que o Espírito Santo fale com você agora, enquanto eu estou pregando, aqueça seu coração, para que você entenda que o que Cristo está oferecendo a você hoje, talvez não seja, não posso nem dizer que não é, mas talvez não seja aquele milagre, talvez não seja aquele desejo do seu coração, mas Ele está oferecendo como alimento para você hoje o que Ele é, e o que Ele é perdoador, o que Ele é restaurador, o que Ele é sobrenaturalmente cheio do Espírito Santo, alguém que ferido não fere. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é o nosso modelo. E eu já estou ouvindo alguém, sempre tem alguém que não gosta das pregações, né? Sempre tem alguém que veio com raiva, veio para me esculhambar. Aí eu leio, parece que eu estou lendo, alguém assim que diz, que palavra ruim, que pastor sem empatia. Quem sofre tem direito de sofrer, quem sofre tem direito de chorar, e quem sofre abuso, quem sofre violência, é porque ele nunca sentiu, nunca foi violentado, nunca sofreu um abuso, nunca fez isso, porque se tivesse sentido, ele daria o direito da pessoa gritar, daria o direito da pessoa esculhambar, daria o direito da pessoa revidar, e eu venho aqui, abro a minha boca cheio, apesar da sua crítica, e digo, não tem, você pode chorar e sofrer, não tem direito de se vingar, sobretudo se vai causar dor a alguém. Você precisa se libertar do vitimismo e triunfar na missão de servir, mesmo enquanto chora, sofre e é perseguido. Quem quer seguir a Jesus de verdade e não está brincando de ser igreja, tem que aprender a sofrer sem chiar. Pode chorar, mas não pode chiar e se vingar. Pode suar sangue, mas não pode guardar rancor e raiz de amargura. Eu não estou pregando para você ser besta, que quem me conhece sabe disso. Eu não estou pregando para você ser subserviente. Eu não estou pregando para você ser acomodado ou feito de capacho. Você pode e deve ser firme. Você pode e deve ter opinião, tomar iniciativas, resolver os problemas e lutar sem ferir, com armas espirituais. Vou terminar esse sermão, Eliel pode começar a tocar, a banda pode vir, contando uma história de um menino que chegou em casa com muita raiva e procurou seu pai com muita raiva. Sabe aquele menino que tem acesso de raiva? Você deve ter um desses que deve ter visto, alguém que tem acesso de raiva, que você não consegue controlar. Quando a pessoa está desse jeito, você não consegue controlar segurando. E a criança veio com muita raiva em casa,
E o pai disse o que foi, e ele disse: eu fui humilhado na escola. Eu sofri um bullying pesado e eu fui humilhado completamente. E o pai tentava acalmar, e ele estava com acesso de raiva. O pai não conseguia acalmar o menino. O pai queria abraçar, queria falar, e o menino estava querendo dar, inclusive, no pai. De raiva de um outro colega que o tinha publicamente humilhado. E o pai, com a sabedoria vindo do alto, viu que palavras não iam resolver a questão do seu filho, disse: vamos fazer uma coisa agora. Ele olhou para o varal de casa, pendurado no varal tinha uma blusa branca, secando. E aí o pai disse assim para o menino: pega essas pedras que estão aqui junto à churrasqueira, pega essas pedras. Aquela camisa branca é aquele menino. Agora pode matar ele de pedrada. Jogue todas as pedras que você quiser no peito dele. A sua raiva vai melhorar. Faça de conta que aquela camisa tem o nome dele e pode danar a pedra. E o menino começou a pegar aqueles carvões que estavam na churrasqueira, começou a jogar pedra na camisa, errava mais do que acertava, mas acertava. E ia acertando, e cada vez que ele ia acertando, a camisa pendurava e ele jogava carvão. Quando acabou as pedras e o menino já estava cansado de tanto jogar pedra, aí o pai virou para ele e disse: como você se sente? Melhor? Mais aliviado? O menino, na verdade, não estava nem melhor nem aliviado, ele estava cansado. Respirou, e ele viu que a camisa no varal estava já toda preta. E aí o menino disse: pai, estou melhor. Aí o pai: está certo. Agora se olhe no espelho. Veja a sua roupa toda preta. Olhe para suas mãos. Vejam como suas mãos estão pretas. E o menino olhou para ele no espelho, olhou para sua mão, e o pai disse assim: meu filho, perdoar é melhor. Você está tão sujo quanto aquele menino que você queria sujar. Essa minha mensagem hoje é um esforço pessoal para que eu seja igual a Jesus. Eu estou pregando para mim, eu estou pregando para você, eu estou pregando para quem está vendo na internet. Eu não quero ficar sujo ou ter as minhas mãos sujas, porque vai subir no monte do Senhor aquele que tem mãos limpas e coração puro. E eu quero que seja assim com você também, em nome de Jesus. Amém.